E então, gente, como é que foram nas atividades? Conseguiram fazer direitinho? Vamos lá para a correção? Na primeira questão, nós tínhamos aí 4 opções aí de igualdades para a gente analisar e ver se estavam corretas. Aqui tem 3 milésimos, então eu tenho que botar o 3 milésimos, 3 zeros, tem que ter 3 números depois da vírgula, aqui tá ok. Segunda opção, eu tenho 2.367 centésimos. Então, eu tenho que arrumar esse número de uma forma que fiquem 2 números depois da vírgula, porque o 100 tem 2 zeros. Então, ficou 23,67. Não precisei acrescentar zero, porque este número estava cheio de algarismos. Só que eu não falo 23,67, eu falo 23 inteiros e 67 centésimos. Muito bem, porque tem 2 números após a vírgula. Esse tá certinho. Na terceira opção eu tenho 129 décimo milésimo. Esse aqui a gente não trabalha muito no quinto ano, nem tinha na explicação, mas se chama décimo milésimo. Então, como ele tem 4 zeros, na organização aqui também tem que ficar 4 algarismos depois da vírgula. Então, eu precisei acrescentar um zero e ficou aqui realmente 4 algarismos, ficaram 4 algarismos após a vírgula, então certinho. Agora a quarta opção, eu tenho 267 décimos. Na hora de organizar, décimo tinha que ficar um número depois da vírgula. Essa vírgula deveria estar entre o 6 e o 7, mas está entre o 2 e o 6, então esta opção está errada. Então, na hora de marcar aqui, qual dessas representa as opções corretas? 1, 2 e 3, porque a gente viu que a quarta está errada, então tinha que marcar 1, 2 e 3. Na segunda questão, nós tínhamos que assinalar aí a opção correta de 1.125 milésimos. Qual dessas opções aqui eu teria que marcar? É uma questão até de lógica, que a gente está vendo aqui esses algarismos, ó, 1.125, exatamente aqui. Eu esqueci de marcar, mas todo mundo está vendo que é esse aqui, ó. Que como é que a gente lê? 1 inteiro e 125, 3 números depois da vírgula, milésimos. Então, a resposta correta faz um xizinho aí neste daqui. Na terceira opção, eu tenho 35 milésimos. Qual dessas opções aí representa o que é certo? Essa aqui que podia confundir um pouco, porque tem números bem parecidos. Todas as opções têm o 3 e o 5, mas a gente tem que ver a opção como é milésimos, em que tem 3 algarismos depois da vírgula. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então, aqui, ó, 35 milésimos. Na quarta, 65 centésimos, eu tenho que ver qual é a opção que representa a fração decimal referente. Então, 65 centésimos tem que ser uma fração que tenha que número por denominador? Se aqui tem 2 algarismos. Isso mesmo, o 100. Então, é aqui, 65 centésimos. Na quinta questão, nós tínhamos que comparar os números decimais e ver aí quais eram os maiores, menores e até se tinha alguma igualdade. Na letra A, eu tenho aqui 2 centésimos, porque tem 2 números após a vírgula, e aqui eu tenho 2 décimos, porque tem um número após a vírgula. Lembrando que o maior é 2 décimos, porque como a Pró falou, se tem mais algarismos após a vírgula, quer dizer que o número foi dividido em mais vezes, então cada uma das partes fica menor. Então, a maior é 2 décimos. Na letra B, eu tenho aqui 1 vírgula, que a gente fala 1 inteiro, porque antes da vírgula a gente fala inteiro, 1 inteiro e 8 décimos. E do outro lado eu tenho a mesma coisa, só que com zero no final, então fica a mesma coisa, dá igual, porque quando tem o zero no final do número decimal, eu posso desconsiderá-lo e dá igual. Na letra C, as partes inteiras são iguais, tudo 9, então eu vou olhar as decimais. 514 milésimos, porque tem 3 algarismos após a vírgula, e aqui 513 milésimos. 514 é maior, sinalzinho aberto para o lado de cá. Na letra D, é um número inteiro. Um número inteiro não tem parte decimal, então ele por si só é maior do que um número aqui, ó, inteiro, que é menor e tem a parte decimal, ó. 1
é menor do que 103, então eu coloco a boquinha aberta maior para o lado do 103. Na letra E, eu tenho aqui 9 centésimos, porque tem 2 algarismos após a vírgula, e tenho 90 centésimos. Então, eu venho aqui e coloco a boquinha aberta para o lado do 90, que é o maior, 90 centésimos. Já na F, igualdade, porque a única coisa que diferencia aqui é o zero. E quando tem o zero no final, é a mesma coisa. Se os outros algarismos são iguais, dá no mesmo. Na sexta questão está mencionando que Lucas e Ana correram uma maratona, que Lucas correu 2,95 km e Ana 2,950 km. Aí queria saber se Lucas correu mais, se Ana correu mais, só que na realidade ambos correram a mesma distância. Por quê? Porque a única coisa que diferencia é o zero no final aqui de Ana. Tirando isso, fica 2 inteiros e 95 centésimos e igualdade aí. Sétima questão, nós tínhamos aqui algumas retas numéricas que já trabalhamos lá no início na primeira unidade. Só que aqui é de números decimais. Então, a gente tinha que completar. Entre 2 inteiros e 97 centésimos para 2 inteiros e 99 centésimos, quem está no meio? 2 inteiros e 98 centésimos. Na B, 5 inteiros e 8 centésimos para 5 inteiros e 1 décimo, no meio está 5 inteiros e 9 centésimos. Na letra C, de 89 milésimos até 98 milésimos, se a gente contar aqui, ó, 89, 90, 91, 92. Esse pontinho aqui, que tá no livro aí de vocês, então a gente marca aí ele como 92 milésimos. E o outro pontinho, eu vou contando 93, 94, 95 milésimos. Na letra D, eu tenho 3 inteiros e 92 centésimos. E vou contando aqui até chegar ao pontinho que o livro marcou, ó, 93, 94, então parou no 95. 3 inteiros e 95 centésimos. Essa foi a aula de hoje, gente. Beijos para vocês e até a próxima.